Oi, Capis! Hoje eu vim trazer aquele assunto que, fazia um tempo que eu não trazia aqui pro canal, que é falar um pouquinho sobre livros. Eu tenho medo de falar a palavra feminismo no meu canal. Sim, gente, eu tenho. Já fiz até alguns vídeos falando que eu evitava trazer esse nome feminismo, porque a palavra em si, ela atrai tanto hater, tanta gente, assim, desprovida de informação, desprovida de comunicação não agressiva, não violenta, que eu tinha meio que parado de falar sobre isso. Até fiz um vídeo bem bacana com a Elora falando sobre os haters que eu já recebi no canal por conta de falar sobre feminismo. Vou deixar o link aqui embaixo. Mas isso aqui, na verdade, é uma resenha de um livro, tá? Então é pra falar um pouquinho sobre feminismo, mas na verdade é pra dar bastante ênfase nesse livro bem bacana. Não é possível. Então, gente, o livro é esse aqui, ó, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Eu acompanho o trabalho da Djamila olha, eu acho que uns 3 anos, mais ou menos. Eu acompanho ela, acompanho a Stephanie Ribeiro, acompanho algumas outras autoras que abordam com certa frequência o tema feminismo negro, porque quando você começa a ter familiaridade com o feminismo, você começa primeiro a ter contato com o girl power, aquele feminismo liberal e tudo mais, e depois você vai ver que, na verdade, o feminismo é um movimento político, e assim como todo movimento político, ele tem vertentes, ele tem versões, e para você entender a dimensão das demandas, você precisa entender a pluralidade de todo esse movimento, e isso inclui o feminismo negro, o feminismo radical, enfim. E o feminismo negro é uma coisa que particularmente eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escutar, porque faz parte do seu crescimento como uma pessoa empática, uma pessoa sensata, você entender que existem demandas que vão muito além de qualquer vivência que eu, como mulher branca, possa ter vivido. Então, para eu entender, para eu ter empatia, para eu poder apoiar uma mulher negra, faz sentido, sim, eu defender, acreditar e dar voz, né, no caso, dar espaço para as meninas negras que queiram, conversar. Inclusive tem um vídeo bem bacana aqui no meu canal sobre feminismo negro. Esse vídeo é um pouquinho antigo, mas ele traz umas informações muito legais. Eu gravei esse vídeo com a Negata, vou deixar os links aqui embaixo, é um vídeo super interessante pra você que tá caindo de paraquedas nesse assunto. Mas enfim, a Djamila, gente, ela nasceu em Santos, ela é mestre em filosofia política da Unifesp, colunista das revistas Elle, Carta Capital Online. Foi secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo, coordena a coleção de feminismos plurais na editora Letramento, pela qual lançou o livro O Que é Lugar de Fala. Eu já conhecia os textos e o trabalho da Djamila, como eu disse pra vocês, e muitos desses textos eu li pelo Carta Capital. O pessoal do meu Facebook compartilhava bastante, então é um assunto que eu sempre me interessei. E esse aqui é um livro onde, inicialmente, ela traz uma narrativa pessoal dela. No primeiro texto, ela conta algumas cenas do crescimento dela, na infância, o racismo que ela sofreu, o bullying que ela sofreu, que eu acho que no caso dela, quando a gente faz esse recorte, tem uma diferença muito grande de racismo e bullying. As coisas que ela passou, as dificuldades que ela passou são racistas, necessariamente racistas. Uma coisa é, sei lá, você tá na escola quando você é pequena e alguém fazer bullying com você porque você tem uma orelha grande. Outra coisa é as pessoas te agredirem, te xingarem, te colocarem apelidos porque o seu cabelo é afro, porque você é negra. Então existe essa diferença, e ela aborda bastante isso dentro do contexto da infância dela, as escolas que ela frequentava, os amigos que ela tinha, o pai dela como militante, as coisas que ele tentava bater de frente e implementar nela, e na prática ela lidava com racismo institucional, racismo estrutural, e isso era uma coisa muito dolorida e muito complicada para uma criança. É muito incrível esse primeiro texto do livro. Se tem uma coisa que eu amo nesse livro é que, por mais que ela seja uma pessoa que veio da linhagem acadêmica, que ela tem toda uma carga acadêmica para poder dissertar sobre vários autores e várias referências e tal, ela abre mão dessa linguagem acadêmica, ela abre mão da linguagem burocrática, ela não deixa as palavras de maneira complexa. Os textos dela
são extremamente fluidos. Você lê, você entende um termo ou outro que você precisa buscar uma referência, mas não tem nada complicado na leitura. Então você que não tem familiaridade com certos assuntos, com certos contextos, tudo fica muito, muito claro na narrativa da Djamila. Ela é muito feliz com as colocações que ela faz, com a fluidez da narrativa dela. Eu gosto muito, porque eu acredito que é muito fácil para qualquer pessoa que leia. Eu sinalizei alguns textos aqui que eu gostei muito. Como eu falei, esse livro ele tem alguns textos, alguns compilados de coisas que ela já publicou online lá no Carta Capital. Particularmente eu gosto muito do texto O Verdadeiro Humor Dá um Soco no Fígado de Quem Oprime. Seja racista e ganhe fama e empatia. Falar em racismo reverso é como acreditar em unicórnios. Diversas ondas do feminismo acadêmico. Esse texto sobre as diversas ondas do feminismo acadêmico eu achei bacana também, porque eu gostaria de lembrar que eu só tive acesso mesmo a toda a complexidade, a toda a história, a todo o desenvolvimento do feminismo negro quando eu peguei uma matéria na faculdade sobre feminismo. Veja bem, eu tive que estar no meio acadêmico para entender a complexidade de fato, a história, a origem, a raiz do feminismo negro. Então não é um assunto tão debatido assim, não é uma coisa que se fala dentro dos assuntos das feministas brancas, entendeu? Então, a partir dessa visão, você entende que é um assunto que ele precisa ser mais amplamente debatido. Entender que existem demandas totalmente diferentes das mulheres negras para nós. Que, sei lá, enquanto as mulheres brancas na década de 60 estavam lutando para poder trabalhar, as mulheres negras já trabalhavam, entendeu? Porque elas tinham que sustentar os filhos. Então, assim, são demandas totalmente diferentes que deram origem a movimentos totalmente diferentes, com, enfim, uma discrepância social e racial extremamente grande. Outro texto bacana, ser contra cotas raciais é concordar com a perpetuação do racismo. Para as meninas quilombolas, a hashtag não chega. E se sua mãe tivesse abortado? Xuxa e a fetichização da pobreza. Mulata, Globeleza, um manifesto. Enfim, são só alguns. Esses aqui são os textos que eu mais gostei de ler, mas todos os textos, de maneira geral, são maravilhosos, extremamente importantes e que faz você simplesmente, pegar no tranco do raciocínio das coisas e conseguir se colocar no lugar do outro. Eu só quero ler um texto aqui, desse primeiro texto que ela fala sobre a vivência dela como mulher negra, como criança e adolescente. Eu fiquei extremamente tocada com esse texto porque é um assunto que eu trago muito aqui no canal, eu falo muito sobre cabelo e obviamente eu nunca sofri racismo, bullying, qualquer coisa, porque o meu cabelo é cacheado, mas eu me senti muito tocada com essa narrativa porque as minhas amigas passaram por isso. As pessoas que eu trabalho, as outras influenciadoras que são negras, que têm um cabelo crespo, elas provavelmente passaram por coisas parecidas e vocês que me assistem também podem ter passado, então... Enfim, minha mãe alisava meus cabelos e os da minha irmã em casa. Era um ritual de tortura no qual ela acendia uma boca de fogão, deixava o pente de ferro ali até ficar pelando e passava nos fios. Aquilo era comum, mas inúmeras vezes o cabelo queimava. Você sentia o cheiro e via os fios se desfazendo. Podia-se até se queimar o couro cabeludo nos piores casos. A vontade de ser aceita nesse mundo de padrões eurocêntricos é tanta que você literalmente se machuca para não ser a neguinha de cabelo duro que ninguém quer. Por mais que eu fizesse escova após os procedimentos, que com o passar dos anos foram se aperfeiçoando, meus cabelos nunca ficavam como eu fantasiava, como os da moça da capa de revista. Mesmo assim, era reconfortante ir à escola levando um pente para ficar deslizando pelos cabelos como os das meninas brancas, até a magia sumir com a lavagem. A sensação de não pertencimento era constante e me machucava, ainda que eu jamais comentasse a respeito. Até que um dia, no processo lento e doloroso, comecei a despertar para o entendimento. Compreendi que existia uma máscara calando não só a minha voz, mas a minha existência. Enfim, gente, esse livro é maravilhoso. Eu comprei ele por, eu acho que foi uns R$30. Você consegue ler ele facilmente em 2 dias. Ele é uma leitura muito leve, muito facinho, muito gostosa de ler.
Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser comprar online também. Vou colocar um link de alguma livraria para vocês que quiserem dar uma olhada. Eu comprei o meu em loja física. Enfim, muito obrigada, Djamila, por mais esse livro, mais essa obra tão importante que tem um impacto social tão grande, e com certeza os conhecimentos e as noções de realidade que a gente adquire nesse livro a gente consegue sim passar pra frente, tá bom? Gente, ó, vocês gostam de vídeo assim, com resenha de livro, com resenha com esse cunho mais político, mais social, então comenta aqui embaixo se você gosta, se você quer que eu traga mais coisas, porque eu gosto muito de ler, eu leio bastante. Vai que dá pra, né, fazer vocês, influenciar vocês de algumas outras maneiras. Vou deixar aqui embaixo também o link do meu Instagram. Converso com vocês pelos stories, eu tento responder quase todo mundo, quase sempre. E pra falar mais sobre política, movimentos e tal, eu vou deixar também o link do meu Instagram, do meu Facebook pessoal, que lá realmente eu consigo, né, ser um pouco mais solta, ser um pouco mais a Gleice fora do mundo, do cabelos e do mundo, beleza? Beijo!